Senhor Jesus, amigos espirituais, muito obrigado por mais uma reunião de estudos, de reflexões, que tudo possa transcorrer com muita paz, que possamos estar atentos, concentrados, para extrairmos as mensagens tão importantes, tão esclarecedoras, tão consoladoras. Muito obrigado, Jesus, amigos espirituais, por essa oportunidade de estarmos aqui, aproveitando esse conhecimento tão importante para as nossas vidas, que a gente possa, de fato, aproveitá-los e levá-los conosco na nossa caminhada. Então, muito obrigado mais uma vez. Então, que a gente possa, então, dar início à nossa reunião. Graças a Deus. E a gente, com muita alegria, gostaria de convidar a nossa companheira Patrícia Paiva para fazer a palestra dessa noite. Bem-vinda e ótima palestra. Uma boa noite a todos. Acho que está bem o microfone, né? Deixa eu só me organizar aqui um pouquinho, a gente ir se achando. Depois desse preparo, que efetivamente vai nos preparando e nos convidando para adentrar aí no nosso estudo, porque o nosso estudo de hoje ele é desafiador e eu pretendo seguir aqui um pouquinho Allan Kardec, mas só um pouquinho, porque a proposta do estudo hoje para a gente é sobre os médiuns. Então, nós estaremos estudando a segunda parte do capítulo 14 do livro dos médiuns, que trata justamente dos médiuns, ou os médiuns, né? E ele vai falar um pouquinho, ele, Allan Kardec, sobre os médiuns de efeitos físicos. Mas como nada para a gente, no nosso estudo, ele vem assim, de repente, né? Nós vamos tentar fazer uma proposta de estudo baseados nas informações que Kardec nos traz, mas pensando e já começando a refletir pelo próprio significado da palavra médium, porque para muitos a figura do médium, né, é uma figura de um ser quase que especial, sobrenatural. E Kardec vem nos ajudando a compreender, através da revelação que os espíritos fizeram sobre as leis espirituais, sobre a lei divina, o funcionamento da lei divina, que de sobrenatural não tem nada. E aí é interessante a gente ir simplificando e procurar simplificar esses conhecimentos para que a gente não caia nos equívocos que, infelizmente, a história nos conta. Não muito recente, ou melhor dizendo, ainda recente, a gente tem na história do nosso próprio país os equívocos cometidos, muito provavelmente, com pessoas que eram apenas médiuns. Então, pela nossa ignorância, ou seja, pelo não conhecimento da revelação, a ciência muitas vezes caminhou nos tratamentos de uma forma muito dura, triste. Então, a gente gostaria de começar para também destrinchar um pouco o próprio conhecimento que Allan Kardec vem trazendo. Lembrando que o Livro dos Espíritos, se não me falha a memória, a primeira publicação, eu anotei porque eu sou péssima de data, deixa eu ver se eu trouxe aqui. A primeira publicação em 1857.
e o Livro dos Médiuns em 1862. E o Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente, né, pela própria data, nessa ordem, em 1864. Eu queria marcar isso. Então, Allan Kardec, ele tem esse cuidado. Então, ele recebe as informações, organiza as informações e organiza o Livro dos Espíritos, mas lembrando que eram outros tempos. Hoje, se nós tivermos qualquer situação, por exemplo, ligada à nossa área mediúnica, ou se quisermos frequentar um centro espírita para tomar um passe, a gente joga lá no Google e vamos achar diversas casas. À época, não era assim. À época, inclusive pela própria manifestação, como Kardec foi convidado a conhecer o movimento das mesas girantes, né? Todas aquelas reuniões que haviam em torno do fenômeno mediúnico, né? Ainda como entretenimento, de uma maneira geral, da sociedade parisiense, né? Kardec tem esse cuidado para, justamente pela potência que é a observação do fenômeno mediúnico. Então, ele cuida, digamos assim, de orientar para poder formar, vou usar a palavra formar, aqueles que eram os médiuns. Ou seja, aqueles que serviam de intermediário entre o que nós chamamos didaticamente entre dois planos, o plano espiritual e o plano material. Eu procuro chamar de forma didática, né? Eu gosto de chamar a atenção, para que nós possamos ter aí o cuidado com uma base, um pilar dentro da doutrina espírita, que é justamente a comunicabilidade entre os espíritos, ou entre os mundos, né? Justamente esses que nós chamamos didaticamente entre o mundo espiritual e o mundo material. Então, a palavra médium, ela tem a sua origem no latim médius, né? Que é meio. Então, uma pessoa que serve de intermediário, que está entre estas duas partes, no nosso caso, aquela que traz uma manifestação dos espíritos desencarnados. Para que nós possamos trazer essa manifestação ou expressar essa manifestação de uma forma clara, nós já sabemos que é preciso que na nossa organização material nós também tenhamos, né, ela organizada de uma maneira que ela possa expressar, que ela possa manifestar essa comunicação. E aí nós temos os diversos tipos. Ele traz aqui alguns nomes já foram atualizados. Então nós temos os médios de efeitos físicos, os médios sensitíveis, os auditivos, né? A psicografia, os videntes, enfim, curadores, os diversos tipos de mediunidade, digamos assim. Mas ela vai se expressar, né, a mediunidade, entendendo que o médium vai ser aquele que vai estabelecer essa relação entre o plano espiritual e o plano material, né? E aí a gente sempre gosta de lembrar, porque a gente, apesar de estudar, conversar, falar, muitas das vezes a gente só se entende enquanto espírito imortal quando estamos dentro da casa espírita. E esse é um trabalho que estamos construindo cada vez mais, de nos entendermos como espíritos imortais no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, né? Então, aquele que estabelece uma relação entre os planos espiritual, entre os planos espirituais, nesse sentido, que vai estabelecer a relação entre o espírito desencarnado e nós, espíritos imortais, que nos encontramos, ora, encarnados, né? E como é que se dá essa relação? A gente vai
só pegar a base. Nós vamos pegar a base, para que a gente possa entender um pouco o que Allan Kardec trouxe, mas para que a gente possa avançar, que é o nosso interesse maior, que é a formação e o cuidado do médium para consigo mesmo. É lá que a gente pretende chegar. Justamente nesse caminho de nos entendermos homens, né, seres humanos, compostos pelo elemento espiritual e pelo elemento material. No nosso momento reencarnatório, pelo próprio cotidiano, pela própria vida que nós temos, os problemas, as alegrias, as dificuldades, muitas das vezes só nos percebemos no nosso elemento material. Mas estamos vivendo na matéria o nosso elemento maior, que é o elemento espiritual. E ligando os dois, nós temos um elo, o perispírito, né? Peri, que tem esse prefixo, o prefixo peri, tem justamente esse significado, em torno, em volta. Então, em volta do espírito, né? Então, esse elemento de ligação é que vai permitir, porque o espírito desencarnado, né, o fenômeno da morte física, ela vai trazer uma desagregação do elemento material. Mas esse elemento, o perispírito, esse elemento perispiritual, ele nos acompanha enquanto espíritos desencarnados. Então é justamente nessa possibilidade, né, de aproximação entre os perispíritos do elemento do espírito desencarnado com o elemento, né, conosco enquanto espíritos encarnados, essa possibilidade de aproximação perispiritual é que vai permitir que haja naquela pessoa que tem a sua organização física, na possibilidade da sua organização física, a expressão da mediunidade, é ali que vai se dar. Então eu costumo dizer que é no médium, através da sua potencialidade, é que escoa, digamos assim, aquela comunicação que o espírito desencarnado tem a possibilidade de fazer, né? Então, aí é que nós percebemos que existe, e Kardec tem um cuidado ao longo das duas primeiras obras, no Livro dos Espíritos, mas sobretudo no Livro dos Médiuns, de entender que a mediunidade, ela é, por este motivo, pela constituição do elemento perispiritual, do perispírito que existe em mim, enquanto espírito encarnado, um ser humano, e que também existe no espírito desencarnado, justamente por esta possibilidade desse elemento e dessa comunicação, né, é que a questão da mediunidade, ela vai se tornar uma condição natural para o homem. E daí a gente começa a entender também, porque isso independe. Eu não posso dizer assim, não, eu não quero ter perispírito para que eu não tenha uma comunicação. Ou o espírito desencarnado vai dizer assim, não, também não quero ter um perispírito porque eu quero me livrar daquele pessoal lá. Quero de vez esquecer aquele pessoal lá. Não, é um elemento que nos compõe naturalmente e que, dependendo da intenção, eles, ao terem a possibilidade de, vamos usar uma palavra aqui muito entre aspas, de se comunicarem, né, nós teremos então essa condição natural de uma relação. Por que nós vamos colocar a palavra relação? Porque, justamente por ser uma condição natural, nós equivocadamente ainda tendemos a acreditar que esse intermediário, esse médium, é apenas aquela pessoa que tem na sua organização física a condição da expressão. Sobretudo, a expressão de uma mensagem de um espírito, seja na forma que for, né? Mas principalmente quando essa condição ela se dá de uma forma ostensiva.
E aí, inclusive, nós temos hoje as condições de imaginar e pensar e conviver muito proximamente, né? Já tivemos com o Chico Xavier, e temos com o Divaldo, né? Onde essa condição ela vai se dando de uma forma tão natural, né? Tão natural, que, claro, são médiuns extremamente educados, trabalhados, estudiosos, e daí entendem as suas mediunidades, né? Mas, naturalmente, é possível naturalmente, Divaldo principalmente conta isso na sua história, né? De ser um mecanismo, né? Um fenômeno tão natural para ele, né? Que no seu local de trabalho ele via duas pessoas chegando, ele levantava e ia conversar com as pessoas no balcão, quando os seus colegas de trabalho então não entendiam nada, porque na verdade eram dois espíritos desencarnados. Mas a possibilidade que ele tinha mediúnica de ver era tão intensa, muito provavelmente, que ainda não sabendo diferenciar, ainda se educando enquanto médium, ele naturalmente levantava e ia atender. Até que estabeleceu uma comunicação com uma colega de trabalho para saber se ele podia levantar ou não. Tamanha foram as sequências de, né, como a gente diz hoje, furadas que provavelmente ele se colocou. Então, eu queria trazer isso porque Kardec tem esse cuidado, logo nessa questão 159, ao falar dos médiuns, e que ele vai dizer assim, porque eu falava, né? Nós tendemos a pensar nos que nós chamamos médiuns ostensivos. Então, aquele onde a sua faculdade, a sua capacidade de expressar uma comunicação, ela é ostensiva, ela é intensa. Mas Kardec tem esse cuidado, e o cuidado justamente por nós já entendermos que é uma condição natural a existência do nosso próprio perispírito, né? Então ele vai dizer assim, toda pessoa que sente, olha como é curioso, que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade, é médium, é um intermediário. Isso já vai nos trazendo também para um outro lugar. E aí eu gosto muito de nós pensarmos, eu venho da área esportiva e às vezes eu vejo que com o próprio avanço do estudo da doutrina espírita, como a gente, e também pela questão do ainda entendermos como sobrenatural, né, muitas das comunicações, às vezes, ou manifestações, porque Kardec vai trazer esse esclarecimento dos médiuns de efeitos físicos, são justamente as pessoas que têm na sua organização a possibilidade, né, de promover, né, de produzir fenômenos materiais como movimentos de objetos inertes, né, e promover ruídos, barulhos, que aliás era muito característico à época em que Allan Kardec começa todo o estudo, começa toda a observação, e por isso ele foi convidado lá à época do movimento das mesas girantes. Mas veja, com o avanço do nosso entendimento, a gente pode aprofundar também e começar a entender, começar a trazer para si a ideia de que todos somos médiuns justamente pela possibilidade que nós temos de sentir a influência dos espíritos. Inclusive, muitos de nós, talvez pudéssemos até arriscar que muitos de nós nos incomodamos, né, com a resposta dos espíritos, né? A Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, eu já não lembro mais qual é a questão, também anotei aqui em algum lugar, quando Kardec pergunta aos espíritos sobre a influência dos espíritos na nossa vida, né? E os espíritos nos dizem, olha, ela é tanta que de ordinário são eles que vos dirigem. A gente
se incomodam um pouco com essa resposta, mas é preciso compreender que sintonia é essa, justamente para que a gente possa entender, ou compreender, aprofundar, que não é tirado de nós a liberdade de pensar, não somos joguetes, não seria da parte do Pai, né, amoroso, misericordioso, se estivéssemos 100% dependentes dos espíritos. Porém, nós começamos a compreender que relação é essa que se dá mente a mente, perispírito a perispírito, justamente para que nós possamos nos observar. Porque tendemos a nos incomodar quando a influenciação ela não é lá muito boa. Mas grande parte, principalmente quando nós cuidamos dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, os espíritos eles estão debruçados sobre nós, nossos anjos da guarda, nossos protetores, nossos mentores, seja o nome que a gente decidir dar, eles estão debruçados sobre nós, potencializando as nossas vontades. Especialmente quando elas estão destinadas à construção de um caminho produtivo para nós. Então, essa influência que se dá de uma forma intensa, ela tem esse respeito, esse respaldo, no sentido de que a conexão, que muitas das vezes nós achamos que uma realização ela se dá apenas pela nossa vontade, ela se dá sobretudo pela nossa vontade. Uma realização de coisas nossas, materiais, um emprego, aquilo que nós desejamos, eu vou planejar uma viagem daqui a um ano, é pandemia, eu quero realmente usar, estamos numa pandemia, eu quero usar a máscara, eu vou para lugar tal, eu quero um emprego tal, eu vou estudar alguma coisa. Todas essas potencialidades, essas vontades, elas são potencializadas pelos espíritos benfeitores que vão corroborando para que nós possamos caminhar realizando tudo aquilo que nos traz, sobretudo, benefício, até mesmo quando a gente comete os nossos erros. Então, toda pessoa que sente a influência dos espíritos, em qualquer grau de intensidade, é médium. E nós vamos sentir justamente pela possibilidade de conexão, não sei se é a melhor palavra, mas vamos usar conexão, entre perispíritos de encarnados e desencarnados. Tá certo? Então, ele vai trazer aqui sobretudo, ele traz mais um pouquinho, Allan Kardec, a questão de usualmente, né, essa classificação, essa qualificação de médium, como eu já falei, se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada. Aí geralmente a gente pensa nos médiums com a potência da psicografia, da pictografia, enfim. E aí ele fala o que também depende de uma organização mais ou menos sensitiva, né? E aí ele vai falar um pouquinho nessa questão do médium que produz, tem essa capacidade de produzir, né, os efeitos físicos, né, que eram tão característicos à época de Kardec, né? Então, ele vai dividir, eu só queria marcar isso com vocês para a gente poder avançar um pouquinho na nossa formação e na nossa educação, enquanto médiuns. Os médiuns, ele vai dividir então que a mediunidade de efeitos físicos, ela vai se apresentar de duas formas, os médiuns, né, de uma forma facultativa ou nos médiuns involuntários ou naturais. E aí nós vamos trazer apenas a característica de cada um, exatamente como está aqui no livro dos médiuns. Médiuns facultativos têm a consciência do seu poder e produzem fenômenos espíritas pela própria vontade. Então ele tem conhecimento, ele tem domínio daquela potencialidade,
né, consciência do poder e ele produz o fenômeno pela sua própria vontade. E os médiuns involuntários ou naturais são os que exercem a sua influência sem querer. Eles não têm nenhuma consciência do poder. E quase sempre o que acontece, entre aspas, de anormal, de diferente ao seu lado, ao seu redor, não lhes parece estranho. Por que não lhes parece estranho? Porque é tão natural para ele que ele produz aquilo, não se dá conta que ele produz o fenômeno, né? Então, para ele é muito comum. Mas para as pessoas que estão ao lado, não é comum, tá certo? E é muito interessante que um pouquinho mais à frente, porque o que é importante, por isso que eu quis ler, porque a época de Kardec, o efeito físico é justamente o que chama a atenção de Allan Kardec. E apesar de nós também termos essa mediunidade hoje, ele traz um ponto importante, mas eu queria só resgatar antes de entrar no hoje, essa questão de como Allan Kardec ele vai observar para poder deduzir a partir da observação. Então, a partir do momento em que um objeto inanimado se move, Allan Kardec era um homem que, naquela época, pelos seus estudos, ele estava no estudo do magnetismo, que era característico, era um estudo forte dos homens de ciência naquela época. Então, num primeiro momento, um objeto físico, pela própria presença do hoje chamado fluido animal, né, ele entende que poderia ser, os magnetizadores teriam as condições de manipular para fazer mover um objeto, a princípio inanimado, um objeto inerte. Mas avançando, observando, a partir do momento em que ele estabelece, né, a princípio, por curiosidade, estabelece uma relação para ir aumentando, ampliando a sua observação, e que aquele objeto passa a dar respostas inteligentes a perguntas. O que seriam respostas inteligentes? Respostas corretas para perguntas feitas. Kardec tem alguma coisa que eu ainda não sei o que é, que atua sobre esse objeto. E essa alguma coisa, que mais à frente ele vai entender, os espíritos vão explicar que é um espírito desencarnado, atua sobre aquele objeto com o fluido daquele médium que tinha aquela potencialidade. Perispírito a perispírito. Então, o espírito desencarnado atuando sobre o perispírito do espírito encarnado do médium consegue fazer, então, a movimentação. E aí ele parte da pesquisa dele. Ora, eu queria trazer isso porque, por muito tempo, como a mediunidade não é um fenômeno, o fenômeno mediúnico não é um fenômeno exclusivo do espiritismo, não surgiu com a doutrina espírita, não surgiu com a publicação em 1857 do Livro dos Espíritos, a mediunidade faz parte da nossa história enquanto humanidade, justamente porque é uma condição natural do homem. O que a doutrina espírita, o que o trabalho de Allan Kardec vem trazer como uma condição importantíssima é esclarecer como é que esse fenômeno se dá. E ao esclarecer como esse fenômeno se dá, nós também, enquanto médiuns, temos a condição de, a partir do conhecimento, irmos nos educando. Enquanto médiuns, educando e conhecendo a nossa mediunidade, como esse nosso canal de expressão
ele se dá. Isso vai permitindo, e aí é por isso que eu gosto de entender, porque quando nós vamos estudando, e a própria condição natural, mediunidade ser uma condição natural, nos faz entender que esse fenômeno ele pode se dar de uma forma natural, de uma forma espontânea. Muitas pessoas chegam a casa porque médiuns vão se percebendo, realizando, fazendo, acontecendo, ouvindo coisas lá fora e que não estão entendendo e conseguem ser orientadas, então vêm à casa espírita e aqui conseguem entender as suas mediunidades. Então aquilo que parecia esquisito lá fora faz todo sentido aqui dentro e a partir daqui ela faz fazer sentido lá fora também, essa pessoa. Por isso que eu queria amarrar na questão da nossa educação, porque quando falamos em médiuns, e aí tendemos a pensar no médium ostensivo, mas quando Kardec traz toda pessoa que sente a influência, nós começamos a ampliar a nossa própria capacidade, também é uma educação nossa, que mesmo que eu não tenha a faculdade, né, a minha organização, né, para expressar essa mediunidade de uma forma tão ostensiva, nós temos a mais simples na mais básica da mediunidade, que é a intuição. Então, a nossa educação enquanto médiuns, dentro de doutrina espírita, ela vai desde a mais simples, educar o nosso pensamento e o nosso sentimento, para perceber as influências que nós estamos recebendo, e vamos identificar se elas são benéficas ou se elas não são tão benéficas, da mesma maneira que aquele médium que tem uma faculdade, né, uma organização para expressar as comunicações de uma forma mais ostensiva, ele também vai precisar se educar mais firmemente, mais fortemente, que é o que a gente chama de uma pessoa que tem uma antena, e ela vai captando, pela própria questão do perispírito, ela vai captando todas as sensações que estão ao redor dela, tá certo? Agora, é muito interessante, e eu queria ressaltar isso com vocês, que ele coloca aqui que, e aí eu acho que isso, principalmente hoje, ele é importantíssimo, porque se no passado a própria organização da espiritualidade foi produzir o fenômeno mediúnico ao longo do mundo, digamos assim, em diversos lugares ao mesmo tempo, para que isso causasse uma impressão. Então, teve a sua finalidade. Mas Kardec vai nos trazendo exatamente o processo, né, de avanço nessa questão do conhecimento da mediunidade, do estudo da mediunidade, né, que ele diz assim: a faculdade de produzir efeitos materiais raramente se manifesta entre os que dispõem de meios mais perfeitos de comunicação, como a escrita e como a palavra. Justamente para que aquilo que é visual, que nos causa tanto impacto, a gente consiga tirar mais facilmente da ordem do sobrenatural e traga para o estudo. Porque quando nós recebemos, e hoje, por exemplo, a gente vai encaminhando o nosso trabalho, o nosso estudo, por exemplo, para esse livro aqui, para uma lição que tem nesse livro aqui, Aos Médiuns com Carinho, é um livro de mensagens ditadas por espíritos diversos, recebidas ali no Lar de Teresa, em Copacabana, uma casa irmã nossa, e a mensagem é do espírito Aurélio, justamente para que grande parte de nós tenhamos acesso.
e, sobretudo, justamente buscando educar-se a partir do estudo. Não um estudo conceitual apenas. A médium é isso, a mediunidade X ou a mediunidade Y. Mas para que a gente possa ir se compreendendo enquanto médium. E aí é muito interessante porque na tradução do livro que eu tenho, da edição que eu tenho, que não é da Fébia que eu trouxe, ele vai trazer, o tradutor, ele faz uma nota aqui que ele escreve assim, condição indispensável da mediunidade é o controle pessoal do médium sobre as suas faculdades, que deve bem orientar. Controle pessoal das suas faculdades. E aí é interessante que, numa parte aqui do texto de Kardec, ele diz que conforme nós vamos avançando, justamente pela própria evolução, o próprio médium de efeito físico considerado, né, o médium involuntário, ou seja, aquele que nem tem consciência do poder de produzir um efeito físico, conforme ele vai compreendendo a sua mediunidade, ele vai se tornando um médium facultativo, aquele que conhece o poder da realização da sua mediunidade, do seu intercâmbio, justamente para que, a partir do conhecimento, nós não fiquemos vulneráveis, e aí isso vale para toda e qualquer mediunidade. Justamente pela influência, nós não fiquemos vulneráveis, digamos assim, descobertos do amparo, do amor e da misericórdia de Deus. Precisa da nossa vontade para que a gente possa ir buscando, porque justamente por ser um fenômeno natural, fenômeno mediúnico, um fenômeno natural que acontece em todo tempo na humanidade, a doutrina espírita ela vem nos ajudar a compreender. E ao ajudar a compreender, o médium, né, o encarnado, nós encarnados, temos condições de cada vez mais conhecermos. E aí é interessante que essa semana eu peguei esse livrinho sem querer, né, como a gente acha que é, né, eu não abria ele há tanto tempo, e eu justamente achei uma lição que ele fala ao médium espírita. Porque se é uma faculdade, né, radicada no organismo e que é de perispírito a perispírito, o médium, ele está em todo lugar. Ele está em toda religião. Ele está em todo o tempo da nossa humanidade. Mas o médium espírita é aquele que, a partir de todo o trabalho de Allan Kardec, ele vai buscar compreender-se para melhor qualificar a sua mediunidade, para melhor qualificar o trabalho quando ele se coloca a serviço. E nós, enquanto médiuns que sentimos a influência dos espíritos, não somos médiuns apenas no trabalho mediúnico dentro de uma casa espírita. E aí a gente vai entendendo. Porque ele traz aqui o Espírito Aurélio para a gente ir encerrando, e eu vou deixar essa pergunta com vocês, porque o nosso convite hoje, a partir desse estudo, é porque a nossa casa aqui, o nosso grupo Rita de Cássia de Estudos Espíritas, ele é um grupo, ele é um centro eminentemente de estudos. Ninguém entra na nossa casa e vai parar num trabalho mediúnico assim, entrou ontem e vai para o trabalho hoje. Eu não conheço. Raríssimas as vezes vi ou ouvi, soube de pessoas que foram encaminhadas para o trabalho, mas não começaram a trabalhar. Mas porque a necessidade mediúnica até pedia. Mas a grande maioria de nós passa por todo o trabalho do estudo primeiro, trabalho do estudo, porque durante o trabalho do estudo nós já vamos nos apropriando, conhecendo, educando
e nos formando enquanto médiuns. Então, quando chegamos para desenvolver o trabalho em si, que requer o fenômeno mediúnico claramente, nós já estamos um pouco mais avançados em relação a nós mesmos, ao conhecimento próprio e em relação ao conhecimento do trabalho. Mas eu queria ler para a gente encerrar 2 pontozinhos desse texto, porque é um texto que justamente vai trazer o cuidado na formação do médium. E aí a gente faz efetivamente um convite. Porque por ser um fenômeno natural, muitas das vezes o trabalhador, a pessoa chega aqui, depois ela se torna uma trabalhadora da casa, mas ela chega aqui, mas o fenômeno, se ela é vamos dizer, um exemplo, um médium de incorporação, a sua mediunidade se apresenta na forma por exemplo, de uma incorporação, né, da psicofonia, muitas das vezes ela já vivenciou esse fenômeno lá fora. No seu trabalho, na sua casa, com amigos e por aí vai. E, às vezes, ela entende que precisa vir, então, à casa espírita para entender. Então, o que diferencia, e aí nós não vamos menosprezar aqueles que fazem ou trabalham apenas com o fenômeno mediúnico. Mas, quando adentramos, especialmente no nosso grupo Rita de Cássia, nós buscamos conhecer. E aí, felizmente, já vivemos em 2021 a possibilidade de chegar aqui e encontrarmos pessoas que já estão estudando há 20, 30, 40 anos. Então, já chegamos aqui, nós somos primeiro efetivamente acolhidos. Nossa mediunidade, ela é acolhida. A gente se entende, a gente se reconhece, porque o que lá fora para algumas pessoas pode parecer muito estranho, aqui não é. A linguagem é a mesma. Então, o Espírito Aurélio vai começar a nos ajudar a nos percebermos enquanto médium espírito, e não é para criar categoria, não, tá? É só para a gente trazer a importância do estudo. Ele diz assim num determinado momento: porque a ele, ao médium espírita, é dado a luz do esclarecimento como base de sustentação de todo o serviço que lhe caberá realizar, a partir do momento em que ele assume sua posição de medianeiro para socorro ou esclarecimento, para alívio e conforto das dores humanas. Como base de sustentação de todo o serviço. Por quê? Se lá fora, por ser um fenômeno natural, no dia a dia a pessoa pode incorporar, trazer uma mensagem, aqui, dentro de um trabalho, ela vai cuidar de si, a partir do estudo. Todos nós vamos cuidar de nós, enquanto trabalhadores, enquanto estudiosos, enquanto pessoas que, na reflexão do dia a dia, vamos saindo apenas do fenômeno pelo fenômeno mediúnico e vamos adentrando no que os espíritos também nos trazem da mediunidade com Jesus. E daí a gente entende a sequência, ou compreende um pouquinho mais, da sequência que Allan Kardec trouxe. O Livro dos Espíritos, apresentando as leis que regem o mundo espiritual, o nosso mundo, né? O Livro dos Médiuns, procurando orientar a todos aqueles que no passado não tinham exatamente, as sociedades espíritas ainda estavam abrindo, né, se formando, mas tinham lugares que não existiam as sociedades espíritas. Então, uma pessoa que estava de frente do fenômeno poderia se orientar, um médium poderia estudar e se compreender melhor, né? Mas hoje também
nós cada vez mais compreendermos como é que se dá essa relação. Então, para que a gente possa fechar, mais à frente eu vou deixar essas perguntas com vocês como forma de convite, porque a nossa casa, justamente por ser uma casa de estudos e permanecemos com o estudo mesmo, com os estudos online mesmo com a pandemia, né? Ele pergunta assim: até onde tendes servido, objetivando não serdes apenas medianeiros? Olha como é interessante. Não sermos apenas a pessoa que vai fazer parte do fenômeno, que por si só é natural. Porque com a mediunidade, com Jesus, e aí o estudo do Evangelho vem nos trazendo que nós ajudamos ao outro enquanto nos ajudamos no trabalho. A educação ela é nossa na mediunidade com Jesus, né? Até que ponto tendes transformado a vossa mediunidade em fonte de enriquecimento espiritual vosso e de vossos irmãos encarnados ou desencarnados? Até onde tendes recebido a vossa mediunidade como fonte de recursos para o vosso aperfeiçoamento? Então eu queria terminar com esse convite, para que nós possamos ampliar este fenômeno que vai se dando cada vez mais para nós de uma forma natural, como um grande convite de estudo e aprendizado sobre nós mesmos. Estudo e aprendizado e aperfeiçoamento moral, a partir deste fenômeno que nos permite, em contato com a espiritualidade já desencarnada, compreender todo o nosso movimento enquanto espíritos encarnados que estamos vivenciando agora essa etapa de nossa vida. Então, fica o convite. Uma boa noite a todos, saúde e paz. Muito obrigado, Patrícia. Suas palavras tão esclarecedoras. E a gente fica com muita reflexão aí para nossa caminhada. Agora, então, a gente vai dar início ao momento do passe. E a gente gostaria de pedir para os nossos queridos companheiros para irem apagando as luzes. Como falado anteriormente, a gente vai ficar nos nossos lugares. Espiritualidade amiga vai se encarregar do passe. Senhor Jesus, amigos espirituais, nesse momento nós gostaríamos de pedir que possam nos envolver, cada um de nós com as nossas necessidades, que possamos então ficarmos serenos, em sintonia com essa espiritualidade tão querida, tão amiga, que possamos então nos colocar abertos e receptivos para todas essas benesses que nos fazem tão bem, tanto para o nosso corpo físico, quanto para o nosso corpo espiritual, nosso espírito. Então, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui. Graças a Deus.
Senhor Jesus, amigos espirituais, nesse momento nós gostaríamos de agradecer muito pela sua oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, nessa noite em que podemos ouvir palavras consoladoras, que possamos levar essas palavras conosco, possamos refletir sobre elas e, de fato, colocarmos em prática cada vez mais as mensagens que nós sabemos são muito importantes para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para a nossa relação com o nosso semelhante. Então, mais uma vez, espiritualidade amiga, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos e recebermos tantas benesses, tantas coisas boas, positivas para a nossa vida, para o nosso corpo, para o nosso espírito, e que possamos então compartilhar um pouquinho de tudo que recebemos aqui com as pessoas que estão em volta de nós, na nossa família, na nossa cidade. Muito obrigado, então, Jesus Cristo, amigos espirituais. E nesse momento, então, nós damos por encerrada essa reunião. Graças